Que Deus possa estar abençoando a nossa vida, que o Espírito Santo de Deus possa fazer coisas grandes e tremendas aqui nessa noite. Eu quero externar toda a minha alegria, toda a minha satisfação, toda a minha gratidão a Deus por essa oportunidade tão propícia e singular, e que Deus ele venha abrir as portas dos céus para a nossa vida. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Reginaldo, que nos incumbiu de estar aqui com os amados irmãos, pela vida do apóstolo Carlos, que é uma bênção de Deus também. Que Deus possa abençoar esse ministério, a todos os membros, visitantes, congregados e amigos dessa igreja. Que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando de maneira poderosa. Nós residimos ali em Aracaju, mas é a quarta vez que a gente vem a Brasília e a gente está pregando em várias igrejas aqui nessa região e nessa cidade tão maravilhosa. O pastor apóstolo estava falando que é da região de Rio Grande do Norte. Foi um dos estados que eu mais preguei, viajei: Caicó, Mossoró, Natal, Parnamirim, Angicos, Açu, várias cidades ali naquele estado que a gente conhece, e Deus tem honrado a nossa vida de maneira poderosa, tá bom? Meus queridos, eu quero me comungar com vocês em um versículo que está embasado na Bíblia Sagrada. Eu prometo aos irmãos que eu não fugirei do tema dessa campanha tão abençoada, mas também eu não digo que vou falar de mim, vou deixar o Espírito conduzir a mensagem nessa noite. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Gênesis capítulo de número 26. Quero pedir ao sonoplasta que coloque aquele fundo que eu pedi bem baixinho. Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 12. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Livro do Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 12. É bem verdade que a Bíblia Sagrada ela foi escrita por 40 homens inspirados por Deus. E o livro do Gênesis, ele tem como escritor Moisés, um homem que Deus deu revelações, histórias e panorâmicas, visões que Deus deu para Moisés. Deus usou Moisés de maneira tremenda e espetacular. Quero pedir aos irmãos que meditem comigo no versículo de número 12 do primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 12. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diga graças a Deus. Eu quero que vocês fiquem tão somente com a parte B desse versículo, que diz assim: naquele mesmo ano. Repita comigo: naquele mesmo ano. Está fraco? Mais uma vez, diga: naquele mesmo ano. Agora pode sentar dando glórias ao nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meus queridos e ouvintes da palavra de Deus, para nós é um prazer, uma satisfação imensa de estar aqui pela primeira vez nessa igreja tão aconchegante, essa igreja tão simpática, transmitindo, relatando a palavra do Senhor Jesus. É bem verdade que a Bíblia ela é um manual espiritual de todo aquele e de toda aquela que quer galgar, que quer conseguir, que quer ser feliz na presença do Senhor. A gente sabe que diante das páginas seletivas da Bíblia Sagrada, a gente irá encontrar relatos e fatos, histórias e milagres que Deus operou, que Deus ordenou, que Deus relatou, que Deus incumbiu e que Deus projetou. De
maneira tremenda. Essa mensagem que vocês escolheram para essa campanha é uma mensagem profética, uma mensagem ao qual um jovem por nome de Isaac, filho do segundo patriarca da Bíblia Sagrada, um homem que teve grandes experiências, um homem que veio de uma linhagem muito forte, um homem que veio de uma indumentária, de uma intimidade profética com Deus. Há uma diferença muito grande daquele que serve a Deus, daquele que busca Deus e daquele que é íntimo de Deus. Há três tipos de pessoas no meio das nossas igrejas: aquele que busca Deus, aquele que adora a Deus, aquele que é íntimo de Deus. Jacó, Abraão, eles tiveram uma história, uma linhagem muito profética, uma linhagem histórica que trouxe a sua veracidade, que trouxe relatos para a palavra de Deus, aonde nós iremos transliterar nessa noite para vós outros. É bem verdade que muitas pessoas sentem dificuldade de entender a Bíblia, porque a Bíblia não pode ser lida, a Bíblia tem que ser meditada. Tem pessoas que não param para meditar nas palavras e nos relatos que Deus operou. Se você olhar para diante das páginas seletivas, diante da Bíblia, você vai ver que Isaac recebeu uma promessa antes dele vir ao mundo. A Bíblia diz que Isaac, ele estava no ventre da sua mãe, quando Deus, ele gera uma promessa profética para a vida daquele moço. A Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo de número 12, que Deus se apresenta para Abrão. Abrão significa exaltadíssimo. E depois Abrão fala com Saraí. Saraí significa contenciosa, procuradora de problemas. Deus fala com Abrão e faz-lhe uma proposta, e faz-lhe uma promessa, dizendo que Abrão, ele deveria sair da casa do seu pai, da sua parentela, do meio dos seus, aonde conhecia toda a sua história, a sua biografia, a sua biologia, porque Deus queria fazer uma nova história. Deus queria dar um recomeço na história da vida de um homem que aprendeu e cresceu vendo o seu pai adorando imagens de escultura, o seu pai adorando ídolos. A Bíblia diz que Terá, ele era adorador de imagens de esculturas, e ele sobrevivia daquela construção de imagens. Abrão, ele cresceu, Abrão e amadureceu, vendo seu pai fazendo todos aqueles demônios, que eu chamo de demônio, a Bíblia chama de imagem de escultura. E Deus se apresenta para Abrão e diz: saia da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que ainda eu irei te mostrar. Existem pessoas nesse Brasil que vai ser preciso Deus mudar de terra, que vai ser preciso Deus mudar de cidade, que vai ser preciso Deus mudar de país, que vai ser preciso Deus mudar de bairro, para Deus trabalhar no caráter, para Deus trabalhar na vida. Agora, para você não ficar olhando para mim, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: esse ano de 2016 é o ano de mudanças de Deus na tua vida, é o ano que Deus vai mudar a tua história. Se você acredita nisso, pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga: esse ano de 2016 é o ano que Deus vai transformar a tua vida, Deus vai transformar a tua história, Deus vai mudar o teu caráter, Deus vai mudar a tua indumentária. Deixa eu ver quem acredita nessa palavra. Então abra a boca e abra a boca para adorar. Coloque a tua mão direita no ombro do teu irmão e diga: esse ano é o ano de mudança, é o ano que Deus vai mudar a tua história. Todos nós temos uma agenda. Na nossa agenda a gente não coloca o que a gente quer fazer, a gente muda das vezes projeta, mas a Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8: porque os meus pensamentos não é os teus pensamentos, os meus caminhos não é os teus caminhos. O que Deus tem para você é maior, o que Deus vai fazer na tua vida é maior. Se você acredita nisso, abra a boca para adorar.
casa e da sua parentela, e vai para uma terra, faixa 2, para onde eu irei te mostrar. Sonoplasta, se liga para cá. Ô sonoplasta, olha para mim, meu filho, aleluia. Olha para o seu irmão, diga: Deus quer mudar a tua história. Diga: Deus quer mudar a tua história. Se você acredita em mudança de história aqui, então abra a boca e coloque esse lugar para tremer. Abrão saiu, Abrão obedeceu, Abrão ouviu a voz de Deus, saiu, obedeceu. E a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, que se você ouvir e obedecer, comerás o melhor dessa terra. Abrão, ele saiu, Abrão obedeceu. Eu nunca vi alguém que tenha obedecido a Deus para se decepcionar, para se frustrar na caminhada. Quando Abrão sai de mão dadas com Deus, e Deus prosperou Abrão. Antes de Abrão sair, olha só o que Deus disse para Abrão: venha fora da tenda, saia cá fora. Quando Abrão saiu, Deus disse: olha para o céu, veja se você consegue contar o tanto de estrelas que tem. Abrão não conseguiu contar. Aí Deus disse: agora olha para a terra, quanto é que tem o pó da terra? Abrão não conseguiu contar. Aí Deus disse: assim será a sua descendência. Abrão disse: mas espere aí, tem alguma coisa errada, porque eu sou velho, a minha esposa já está ultrapassada, e como é que eu vou ter gerações? Como é que eu vou gerar filhos? E como é que eu vou ser grande na terra? Olhe para teu irmão, diga: é melhor obedecer do que sacrificar. Diga: é melhor obedecer do que sacrificar. Abrão saiu, Abrão andou pelas terras, entrou em Padã-Arã, entrou em Egito, entrou em desertos. Só que Abrão tinha um segredo. Aonde Abrão chegava, Abrão armava um altar e louvava a Deus, orava a Deus. Não tire isso aqui não, meu filho. Ele falava com Deus. Aonde Abrão chegava, ele orava ao Senhor. Abrão armou um altar. Aonde ele chegava, Abrão tinha um segredo com ele. Ele carregava 12 pedras, que simboliza as 12 pedras, as 12 tribos da Bíblia Sagrada. Aonde Abrão chegava, ele orava a Deus, ele falava com Deus, ele buscava a Deus. O segredo de ser feliz, o segredo da vitória, não é você vir para a igreja e deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de ler Bíblia, deixar de falar com Deus. O segredo ainda está na oração, o segredo ainda está em quem busca, o segredo ainda está em quem lê Bíblia. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga: se prepara, porque o que Deus vai fazer é coisas grandes nesse ano de 2016. Diga: o que Deus vai fazer é tão grande que você vai se espantar. Deixa eu ver quem acredita nisso. Eu vou contar até 3, e onde tiver alguém batizado com o Espírito, vai começar a falar em línguas estranhas. E o sonoplasta, presta atenção lá cá, vai começar a falar em línguas com Deus, vai começar a falar em línguas dos anjos. Eu vou contar até 3. Isso aqui vai virar uma panela de pressão. É número 1, a glória de Deus desceu. É número 2, ele vai mudar a tua história. Número 3, receba. Aumenta, meu filho. Levante a mão, abra a boca para receber. Levante a mão, abra a boca para receber. Levante a mão, abra a boca. Você veio adorar, então adore. Você veio falar com Deus, então fale. Você veio falar com Deus, então fale. Se você veio para adorar, então adore. Se você veio para falar com Ele, então fale. Deixa eu ver quem veio para adorar, quem veio para adorar. Levante a mão para sentir. Levante a mão para sentir. Levante a mão para sentir. Levante a mão para adorar.
Deus aqui nesse lugar. Há uma unção de Deus, há uma presença de Deus aqui, há um azeite de Deus aqui nesse lugar. Sente aí, porque eu gosto de Bíblia. Sente, depois a gente vai correr, vai pular, mas Bíblia primeiro. Sente, aleluia. Deus, ele fez Abrão grande, exaltou Abrão. A Bíblia diz que Abrão, no livro do Gênesis, capítulo de número 17, Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de uma grande nação. Deus prometeu a Abrão que lhe daria um filho da sua semente, que geraria um filho de si. Ele não ia adotar, só que Abrão se precipitou. Abrão desceu ao Egito. O rei do Egito quis pegar a esposa de Abrão e Deus não permitiu. Deus, ele livrou Abrão. Deus feriu o rei do Egito. Deus, ele feriu com chagas, porque eles estavam de olho na esposa de Abrão. A Bíblia diz que Abrão, ele disse que era irmão de Sarai, porque na época, homens que tivessem esposas lindas, eles morreriam, e os homens tomavam a esposa, e Deus deu um livramento para Abrão. A Bíblia diz, senhoras e senhores, que quando Deus tirou Abrão do Egito, ele carregou Agar. Agar significa a mulher triste, a mulher amargurada. E quando Deus viu Abrão carregando Agar, Deus sabia que Abrão estava tomando uma atitude errada, porque vai ter momentos na sua vida que é só você e Deus. Deus não quer você com bagagem, Deus não quer você de turma, Deus não quer você com arranjo. É só você e Deus na história. Deus chamou você. Tem gente que diz que só vai na cadeia pregar se o pastor for. Tem gente que diz que só vai no manicômio, no presídio, se o irmão for. Deus chamou você. A missão é tua, o chamado é teu. Então vá. Aleluia. Escuta só, resumindo, que eu quero chegar onde eu quero. A Bíblia é fiel e verdadeira. A Bíblia, ela foi escrita em 1600 anos. Ela nunca foi mentirosa e nunca vai mentir. Números capítulo 23, versículo de número 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus disse para Abrão que ele seria pai, e Deus cumpriu na íntegra. Ele errou, ele se deitou com Agar. Abrão se precipitou. Mas você vai dizer, pastor, Abrão não era de oração, Abrão não era monte, não era homem de altar, não era homem de oração. E quem foi que disse que existe super-homem? Quem foi que disse que existe super-pastor? A gente está pronto para falhar a qualquer momento. Nós temos que estar na vigilância. Abrão orava, Abrão tinha altar, ele ouviu o conselho da sua esposa. A Bíblia diz que Sarai chegou para Abrão e disse: eu sou velha, eu não tenho mais capacidade de gerar filhos. Eu ouvi a promessa que Deus te fez. Deita-se com Agar, ela é nova, ela pode gerar filhos. Abrão deixou-se ser levado pelas palavras da sua esposa. Há momentos na nossa vida que nem todos os conselhos vêm de Deus, nem todas as orientações ela vem de Deus. O diabo usa quem prega, o diabo usa quem canta. Você tem que ter discernimento. Pastor, aonde está isso? A Bíblia diz que Jesus estava dizendo que o Filho do Homem ia ser entregue. Aí Pedro disse: não aceito, se for possível eu dou minha vida. Aí Jesus olhou para Pedro, que andava com Jesus, era cheio do Espírito, e disse: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro não era Satanás. Foi um momento de Pedro que ele emprestou a sua boca e Satanás usou. Agora catuca tua irmã e diga: cuidado com certos conselhos que pode ser Satanás te aconselhando
aconselhando para você errar, então abra a boca. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Ainda não cheguei. Eu estou no tópico. Eu estou na introdução da mensagem. Aleluia. Quando Deus viu Abrão se deitando com Agar, Abrão teve um filho fora da promessa. Não foi o filho da promessa, porque a Bíblia diz: mas nós somos filhos da promessa, assim como Isaque. A promessa não era Ismael. Ismael veio, olha para cá, ele veio por uma consequência, ele veio por um passo errado, mas nem por isso Deus deixou de abençoar Ismael. Agora deixa eu dizer um negócio aqui, que quando eu subi, Deus falou comigo: não rejeita o filho que você tem por um casamento que deu errado, não amaldiçoe o filho que você tem por um casamento que deu errado, por uma falha que você cometeu, um passo que você deu. Deus vai pegar ele e vai fazer um pregador da palavra. Ainda está vindo a promessa de Deus para você. Olhe para sua irmã e diga: tenha paciência, a promessa de Deus está chegando. Diga para ela aí, diga: a promessa de Deus está chegando para você. Não, você não entendeu, balance, dá uma balançada bem gostosa e diga: tenha paciência, porque a promessa de Deus está chegando para você. Agora olhe para cá que eu vou entrar na mensagem. Ainda estou na introdução. Olhe para cá. Aí gerou Ismael. Quando Ismael cresceu, Deus falou com Abraão. Deus disse a Abraão: eu sou fiel para cumprir. Todo aquele que se lança na minha presença, eu não deixo de mãos vazias. Aonde está escrito, pastor? Salmos de números, porque Salmos não tem capítulos. Salmos é um conjunto de números, aonde 40 pessoas escreveram o livro dos Salmos. Salmos de número 126, versículo de número 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, não voltará, sem dúvida, trazendo os seus molhos. Agora, para ficar bem bonito, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: vale a pena fazer a obra e servir a esse Deus. Diga: vale a pena. Deixa eu ver quem acredita nisso. Deixa eu ver quem acredita nisso. Fala em línguas dos anjos agora. Comece a ser renovada pela presença do Espírito. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena. Eu conheço, eu prego a palavra há 16 anos e eu sou novo convertido. Eu estou começando a pregar agora, mas Ele nunca me abandonou, Ele nunca me deixou. Vale a pena servir a esse Deus. Eu creio que quando eu chegar no céu, eu vou encontrar os meus companheiros, apóstolos, pastores, e lá a gente vai bater na mão assim e vai dizer: valeu a pena, valeu a pena. Levante a mão, abra a boca para adorar. Abra a boca. Olhe para o Senhor e diga: vale a pena servir a Ele. Diga: não troque Deus por nada. Tem pessoas trocando a unção por 30 minutos de prazer, por 5 minutos de sedução, trocando a unção por 30 minutos de alegria momentânea. Deus não quer te dar uma alegria momentânea, Deus quer te dar uma alegria permanente, até o arrebatamento da igreja. Resumindo, escute aí: Agar, ela se serviu, ela viu rejeição, ela viu humilhação. A Bíblia diz que quando Ismael vai crescendo,